Shalom, shalom, povo do avivamento, amados, amadas, irmãos, irmãs. O que eu quero tratar nesse momento é sobre a identidade de um filho. Vivemos num tempo em que há um número cada vez maior, irmãos, de cristãos frustrados, decepcionados com a igreja. Muitos vivem a sua fé unicamente baseados na modificação do comportamento, da aspiração individual. Com o tempo acabam caindo em tédio, frustração, desânimo. Eu não vou conseguir, porque eu fui chamado. Se eu ouvi que Deus me chamou, se eu ouvi que foi Ele que me escolheu, por que essa tristeza, por que esse desânimo, por que essa falta de comprometimento? O que eu vim fazer? Por que há tantos vivendo numa condição espiritual tão cheio de desânimos, querido? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Se fizermos essa pergunta a grupos, teremos algumas dessas respostas que eu preparei aqui para você. Falta de fé para essas pessoas. Não são obedientes. Não vivem em santidade, não fazem batalha espiritual, precisam de cura interior, nunca foram discipulados, não são cheios do Espírito Santo, não têm vida de oração e jejum. Provavelmente, você já esteve cansado no progresso da sua caminhada cristã. Provavelmente, fatores, doenças, acusações te assolaram no meio do caminho. Amém? Creio que a raiz do problema, meu querido, é que não conhecem o Pai. Isso eu creio. A raiz do problema de cada irmão, de cada irmã, no profundo, é não conhecer o Pai. Não tem a revelação do seu amor e não desfrutam da sua vida abundante que Ele dá. E isso eu não estou falando de Jesus e nem do Espírito Santo, mas do Pai, do Abba. Do Abba. Jesus disse que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ao Abba, a não ser por Ele. Filhos precisam de paternidade. Filhos precisam de identidade. João 14,6, querido. O Pai, o Abba, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E a própria vida eterna é conhecer o Pai, o Abba. João 17,3. Se um filho não tiver a identidade do Pai, se um filho não conhecer o Pai, o filho não sabe para que foi chamado. O filho simplesmente vagueia, buscando ali, aqui, acolá. Mas ele não tem identidade, ele não tem o DNA. É necessário que nesse momento, irmãos e irmãs, nós precisamos do DNA. Nós precisamos do DNA do Pai em nós. E esse DNA do Pai em nós vem através do Filho. Nós não podemos ser filhos sem identidade, sem uma paternidade, sem uma visão, sem um comando, sem uma direção. Não. Nós temos que ser filhos com paternidade, com identidade, com DNA. Quem é você? Eu tenho cara de leão. O que você veio fazer? Eu vim buscar a visão da águia. Eu fui criado à imagem e semelhança do meu Deus, do meu Abba.
Talvez você esteja se perguntando, eu nunca tinha pensado nesse prisma. Muitas vezes você passou dificuldade na vida, na sua caminhada. Você, pastor, pastora, líder, homem, mulher de Deus, tantas coisas o Senhor tentou dar a você, mas em nenhuma delas você conseguiu ver com os seus olhos humanos aquilo que o Abba estava te dando. Talvez você foi colocado em um determinado lugar para receber uma identidade, para receber uma visão, para receber um comando. Vou repetir. Jesus disse que Ele é o caminho para ir ao Pai. João 14,6. E a própria vida eterna é conhecer o Abba, o Pai. João 17,3. Quando nós conhecemos o Pai, através do sangue de Jesus Cristo, através do Cordeiro, nós geramos uma identidade, nós temos uma identidade. Então é necessário que os filhos conheçam seus pais, tenham identidade, compreendam que Deus coloca em nós um DNA e uma identidade de filhos. Eu tenho um filho e uma filha. Se você observar a minha filha, ela tem o jeito do pai, ela tem o DNA do pai. Se você observar meu filho, ele tem o DNA do seu pai, ele tem o jeito do pai. Porque um filho, ele olha para o pai e ele almeja, ele sente dentro o DNA frutificar. Então, irmãos e irmãs, nós necessitamos entender o que é ter identidade de um filho, o que é a identidade para um filho. Se você já é pai de filhos espirituais, gere em seus filhos espirituais uma identidade, um DNA. Eles precisam ser como o pai espiritual. Eles foram colocados debaixo da sua autoridade para terem o DNA que você tem como sacerdócio. Eu costumo dizer na igreja e para os meus filhos que pais fortes geram filhos fortes. Pais fracos geram filhos fracos. Pais que oram geram filhos que oram. Pais que jejuam geram filhos que jejuam. Pais que têm fé geram filhos que têm fé. Eis o caso de Abraão, pai da fé, gerou Isaac, o filho da promessa. Amém? E eu tenho percebido na vida da igreja, muitos não conhecem a Deus como Pai. Sabe por que não conhecem a Deus como Pai, queridos? Porque muitos dos nossos irmãos não tiveram uma figura paterna na sua casa, não tiveram uma família, não tiveram hierarquia na sua casa, mãe, pai, pai, mãe. Tiveram famílias destroçadas pelo inimigo. Então não geraram e não conhecem e não conseguem conhecer o Abba como Pai, o Deus como Pai. Porque na vida de um filho, o pai é muito importante, porque o filho, quando crescer, ele quer parecer com o pai. E na vida de uma filha, o pai também é importante, porque quando a filha crescer, ela quer casar com um homem como o pai, parecido com o pai. Isso eu estou dizendo um homem, um pai,
maduro, que tem princípios, que é um verdadeiro sacerdote para sua casa, para sua família. Não um pai mundano. Não estou falando de mundo, estou falando da igreja. Em muitos lugares eu vejo que a igreja não consegue conhecer Deus ainda como pai. Tristemente, não? A figura paterna está ausente da vida deles. Vivemos no meio de uma geração órfã que não sabe o que é paternidade, não tem a referência de paternidade, e por isso não conseguimos nos relacionar com Deus assim como pai. O diabo quer impedir isso a todo custo, que as pessoas conheçam a Deus como pai, porque ele sabe que um crente que tem a mentalidade de órfão não pode manifestar a vida de Deus e nem cumprir o seu propósito eterno. A estratégia do maligno é eliminar o pai natural na vida dos filhos. Ele sabe que quando uma pessoa não tem uma imagem de pai, ou tem uma imagem distorcida, isso se torna impedimento para que eles conheçam a Deus como pai. Esse é o problema. Há uma escravidão muito grande. Hoje, queridos, em cada 3 lares está sem pai. E nas famílias em que ele está presente, a relação com os filhos é cada vez mais distante. Está comprovado o efeito devastador da ausência do pai. Oh, Espírito Santo, toca esse irmão, toca essa irmã nesse momento, toca esse filho, essa filha. Está comprovado o efeito devastador e ausente de um pai na vida de um filho. A falta de pai está intimamente ligada à marginalidade e à pobreza. A paternidade é um dos fatores mais importantes para gerar uma boa autoestima. A resiliência do ser humano está no DNA, está na paternidade. Uma identidade adequada é a base de toda uma vida espiritual, queridos. Se nós não temos uma identidade, nós não sabemos para onde vamos, não sabemos como somos, quem somos, não sabemos por que estamos aqui. Agora, quando você tem uma identidade, é a base de uma vida espiritual plena. Você não é fruto de um acidente cósmico, aleluia, ou resultado aleatório da natureza. Você existe e foi criado por Deus com uma identidade específica. E que até a descubra, não poderá desfrutar da vida de forma plena. Aleluia. Romanos 8,15 diz: porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Uou! Você não é bastardo. Você não é um bastardo espiritual. Você tem uma identidade. Você tem uma paternidade. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Lembre-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água, por dinheiro, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha.
Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos ao inimigo, muitas das vezes, e aqueles que nos assolam, para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com o perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Lamentações 5, versículo 1 ao 9. Senhor Deus, eu quero declarar nesse momento de oração que o homem e a mulher que está ouvindo essa singela mensagem que nasceu no teu coração, uma mensagem sobre identidade, uma mensagem sobre DNA, uma mensagem sobre paternidade, eles não são filhos do acaso. Se eles estavam perdidos, se eles estavam sem rumo, eles encontraram o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. E eles encontraram a identidade de um verdadeiro cristão, que está em conhecer o seu Pai, de estar em honrar o seu Pai, que está em amar o seu Pai, que está em parecer com o seu Pai. É necessário, Senhor, eu sei, que esse homem, essa mulher, gere dentro dele uma paternidade, gere dentro dele uma identidade, seja quebrado os grilhões do inferno, seja quebrado os grilhões do deserto, seja quebrado verdadeiramente os grilhões dos egípcios, seja quebrado verdadeiramente os grilhões aleluia, dos assírios. Nós não vamos mendigar pão, porque temos nosso Pai, temos a identidade. Nós não vamos levar sobre nós os pecados daqueles que nos deixaram pelo caminho. Nós recebemos a paternidade, nós recebemos a identidade que vem através de Jesus Cristo. Nós entendemos que esse momento da nossa vida é um momento para que nós tenhamos identidade, que nós tenhamos o DNA, que nós possamos entender quem somos, para onde vamos e o que viemos fazer. Isso tudo vem através do entendimento do que é ser e ver um Pai. Que os meus irmãos, apóstolos, bispos, pastores, mestres, líderes e liderança possam gerar em seus filhos uma verdadeira identidade, o verdadeiro DNA, o verdadeiro amor. Que os filhos desses irmãos, desses líderes, venham ver neles uma paternidade e venham querer ter deles a identidade, o DNA. E que esses filhos não sejam mais órfãos. E que esse irmão e essa irmã que está ouvindo essa mensagem agora venha receber o DNA de Jesus Cristo, a divina natureza do alto, o DNA através de uma paternidade, através de um pai espiritual, através de uma gestação espiritual, nasça um filho fiel, um filho que honre seu pai e que tenha a característica do pai. Eu louvo e engrandeço e já abençoo esse homem e essa mulher que estão hoje entendendo que são líderes e que são filhos e que vão gerar o DNA de Cristo nos seus filhos e vão gerar filhos com identidade e vão gerar entendimento sobrenatural daquilo que eles vieram fazer na terra. Nós não vamos ver mais
no Brasil e nas nações, filhos bastardos espirituais. Nós vamos ver uma geração que se levanta para declarar: eu tenho um DNA, eu tenho uma identidade, eu sou filho, eu não estou sozinho, eu sou filho, eu não estou só, eu tenho um pai, eu tenho aonde chorar, eu tenho aonde abraçar, eu tenho aonde pedir socorro, eu não estou só. Shalom, shalom, beijo no coração, paz.